Olá, eu sou a professora Inaya Rosa e a nossa aula de hoje é sobre diálogos e pontuação. Vamos lá com a Pro? Muito bem, a nossa aula de hoje é sobre diálogo e pontuação. Nós vamos começar agora lendo esta frase. Você comprou uma boneca. A nossa frase não tem nenhum sinal de pontuação, como vocês podem perceber, né? Vamos conhecer agora juntos alguns sinais de pontuação. Sinais de pontuação. A Pro trouxe para vocês aqui alguns sinais, porque nós temos vários sinais que são utilizados nas nossas frases, textos, diálogos, né? Mas eu trouxe apenas alguns para que possamos conhecer. Vamos lá. Primeiro, nós vamos começar com o principal deles, o ponto final. Quando utilizamos o ponto final? Quando vamos finalizar uma frase. Eu coloco no final da minha frase. Terminei de escrever, ponto final, certo? O próximo sinal, a interrogação. Para que serve o meu sinal de interrogação? Ele serve para indicar uma pergunta. Então, quando eu vejo uma interrogação na minha frase, é porque estou fazendo uma pergunta. O próximo, eu tenho aqui a exclamação. Para que serve este sinal de exclamação? Para indicar uma admiração, uma alegria, um espanto, certo? Então, a exclamação vai aparecer na minha frase quando eu quiser indicar alguma dessas situações. Quando estou admirada, ou alegria, ou um espanto. O próximo. 2 pontos. 2 pontos pro? Sim, um em cima do outro. Para que serve? Usado para dar uma explicação ou enumerar coisas, certo? Quando eu vou colocar várias coisas na minha frase, comprei uma maçã, uma banana, uma laranja, uma cenoura, então eu vou colocar, antes de enumerar, eu vou colocar os 2 pontos. Ou para explicar alguma coisa, vou explicar 2 pontos e coloco a explicação, certo? O próximo, a vírgula. A vírgula, ela é muito importante. Ela indica uma pequena pausa na minha leitura. Estou fazendo lá a minha leitura, coloquei a minha frase, preciso dar uma pausa naquela frase, coloco a vírgula, continuo, certo? Ou então quando eu coloco várias palavras, como eu exemplifiquei anteriormente, dos 2 pontos. Uma laranja, uma batata, uma cenoura, então eu vou colocando a vírgula para separar as palavras, certo? E por último, hoje, eu tenho o travessão. O travessão indica na minha frase ou no meu texto que alguém vai falar. Então, o travessão nós vamos utilizar hoje no diálogo. O diálogo vai trazer essa pontuação travessão, porque é ele quem vai indicar que a minha personagem na história está falando, certo? Muito bem. Agora eu vou voltar lá naquela frase do começo e vou colocar os sinais de pontuação nela para vocês verem como há diferença quando eu pontuo as minhas frases com estes sinais. Você comprou uma boneca. Ponto final. Certo? Escrevi a minha frase e finalizei com o ponto final. Você comprou uma boneca? Olha lá a interrogação. Eu perguntei, você comprou uma boneca?
Eu já mudo até o tom de falar, né? Porque eu estou perguntando. Você comprou uma boneca? Estou admirada, certo? Coloquei a exclamação. Então, eu me admirei com aquilo. Então, você comprou uma boneca. O tom também muda quando eu leio esta frase. E a próxima? Você comprou 2 pontos, porque vou enumerar. Uma boneca, um carrinho e uma bola. Esta frase, a Pro até aumentou algumas coisas para poder colocar para vocês os 2 pontos e a vírgula, né? Vocês podem ver ali, tem a vírgula depois da boneca. Por quê? Uma boneca, vírgula, um carrinho e uma bola. Ponto final. Então, eu vou enumerar, coloquei os 2 pontos. Eu tenho que dar a pausa entre uma palavra e a outra, porque é mais de um elemento que eu comprei, né? Então, eu vou colocar a vírgula para separar, certo? Então, vocês podem perceber como a pontuação faz toda a diferença em uma única frase. A mesma frase, mas com pontuações diferentes, tem toda essa diferença na hora da minha leitura, na hora da minha escrita, certo? Agora, nós vamos ver um diálogo. Como funciona um texto com um diálogo? Fala interativa entre 2 ou mais pessoas, uma conversa. Isso é um diálogo, certo? Então, quando eu escrevo um texto e nele vou colocar um diálogo, significa que vai haver a fala entre as personagens. Então, a conversa entre as personagens. E para que isso seja visualizado no meu texto, para que eu perceba que há essa conversa, é preciso haver a pontuação, principalmente o travessão. Vamos ver agora, a Pro vai mostrar aqui para vocês nessa atividade, nós vamos ler junto a seguinte fábula e vamos transformá-la em um diálogo. Primeiro nós vamos ler a fábula sem a pontuação do diálogo. Ela vai estar somente a leitura normal, sem diálogo. E depois nós vamos colocar o diálogo para vocês visualizarem a diferença, certo? Vamos lá. Vamos começar com a leitura direta, sem diálogo. A rã e o touro. Um grande touro passeava pela margem de um riacho. A rã ficou com muita inveja de seu tamanho e de sua força. Então começou a inchar, fazendo enorme esforço para tentar ficar tão grande quanto o touro. Perguntou às companheiras do riacho se estava do tamanho do touro. Elas responderam que não. A rã tornou a inchar e inchar, mas ainda assim não alcançou o tamanho do touro. Pela 3ª vez, a rã tentou inchar, mas fez isso com tanta força que acabou explodindo, por culpa de tanta inveja. Certo? Vimos aqui uma fábula onde não há pontuação de diálogo, não há conversa entre nenhuma personagem. Agora, na próxima tela, nós vamos ver o quê? A rã e o touro com diálogo. Vamos colocar a pontuação correta para que possamos perceber que há uma conversa entre as personagens. Vamos lá ver a diferença? Um grande touro passeava pela margem de um riacho. A rã ficou com muita inveja de seu tamanho e de sua força. Então, começou a inchar, fazendo enorme esforço para tentar ficar tão grande quanto o touro. A rã perguntou às companheiras. Olha só, agora eu tenho aqui os 2 pontos. Por quê? Porque eu vou iniciar aí um diálogo. Já estou do tamanho do touro? Não, você continua pequena. A rã tornou a inchar e inchar, mas ainda assim não alcançou o tamanho do touro. Pela 3ª vez, a rã tentou inchar, mas fez isso com tanta força que acabou explodindo, por culpa de tanta inveja. Então, o que nós pudemos perceber? Que agora houve o diálogo, porque eu vi o travessão e as personagens conversaram na história. Houve uma pergunta, houve uma
exclamação, certo? E durante todo o meu texto, há a presença da pontuação, a ponto final, a vírgula, para que eu possa fazer durante o texto a leitura devagar. Quando a vírgula, eu vou dar aquela pequena pausa, certo? Então, a pontuação do travessão vai indicar que houve esta conversa no meu texto. Então, é a presença de um diálogo, de uma conversa no texto. Certo? Então não se esqueçam, sempre que forem colocar no texto de vocês uma conversa, tem que haver a pontuação do sinal de travessão. Certo? Então é isso. Hoje essa foi a nossa aula sobre diálogo e pontuação. Assista esta e as outras aulas no nosso canal do YouTube, TV Remy Campo Grande. Um beijo da Pro Inayá e até a próxima aula.